Olá, tudo bem? Prepare os ouvidos, a gente vai falar bastante sobre política a partir de agora. Tá começando o seu podcast Tempo de Eleições. Sempre às segundas e quartas-feiras você pode acessar no youtube.com/otempo, pode também na sua plataforma de áudio ou de podcast preferida acompanhar os conteúdos que a gente está trazendo sobre as eleições municipais de 2024. Tá aqui ao meu lado, como sempre, Thalita Marinho. Oi, Thalita, bom dia, tudo bem? Oi, Guilherme, bom dia para você, para os nossos ouvintes de O Tempo. E o tema de hoje é importantíssimo, né? Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente ou sobre as discussões em relação ao meio ambiente. Exatamente. Nosso ouvinte sabe que a gente está tentando sempre trazer alguns conceitos importantes para você fazer melhor a sua escolha sobre o voto, para tratar sobre temas específicos que estão aí entre os candidatos ao Poder Executivo, ao Legislativo. E hoje a gente vai tratar sobre meio ambiente e sobre como isso está sendo colocado no debate público atualmente. Para isso, a nossa convidada de hoje é a ambientalista Dalci Ricas, ela que é da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, super conhecida já nas discussões que a gente tem feito ao longo dos últimos 30 anos na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana e no estado, e está aqui para nos ajudar a entender um pouco como é que esse debate tem sido conduzido nas eleições atuais. Primeiro, um prazer tê-la aqui conosco na FM O Tempo. Dalci, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, espero contribuir com alguma coisa. Bom dia a todos os ouvintes. Dalci, eu quero começar perguntando de uma maneira geral. No olhar da Associação Mineira, como é que tem sido visto a pauta e a discussão feita pelos candidatos, por quem está se apresentando no Poder Executivo, no Legislativo, sobre meio ambiente? A gente consegue tatear o tamanho do problema quase que no ar hoje em dia, né? Estamos vendo a emergência climática nas cidades, estamos vendo as dificuldades respiratórias, os problemas relacionados à chuva que daqui a pouco chegam. Mas, de maneira geral, como é que a senhora tem avaliado essa discussão apresentada por quem está querendo decidir o nosso futuro pelas nossas cidades? Pois é, uma coisa até difícil de entender, porque a maior parte dos candidatos, apesar do país estar vivendo uma crise violenta por causa dos incêndios, não está colocando na pauta, na sua plataforma, a questão ambiental. Tem alguns, mas a maioria, infelizmente, difícil entender por quê, porque eles também estão vivendo aqui, moram aqui em Belo Horizonte, moram em Minas Gerais, moram no Brasil, e parece que eles estão alheios ao que está acontecendo. A gente está falando o Guilherme trouxe muito bem, né? Hoje a gente consegue quase pegar no ar. Quando a gente fala das queimadas, das fuligens, está todo mundo vivendo aí um problema em casa. Mas não é só isso, né, Dalci? A gente tem há anos tragédias relacionadas a chuvas, há anos tragédias relacionadas a desmoronamento em cidades históricas, por exemplo, como foi Ouro Preto e outras cidades de Minas, e não só aqui no nosso estado. Mas parece que quem começa a falar sobre meio ambiente agora está falando só por causa desse momento de queimadas que a gente está vivendo. Onde que essas pessoas erraram? Thalita colocou uma coisa interessante, realmente isso há muito tempo tem sido falado. Aliás, para não dizer que nós ambientalistas que falávamos, o painel intergovernamental da ONU, que pesquisa essa questão das alterações climáticas, desde que ele foi constituído, o alerta está sendo colocado. Nós vamos ter chuvas cada vez mais restritas a determinados períodos, violentas tempestades, e as secas vão aumentar. Então, assim, eu acredito na ciência. A ciência que nos proporcionou praticamente tudo que nós temos hoje. As vacinas, os hospitais, as comidas, tudo vem da ciência. Então, se a ciência fala, a gente deveria ouvir. Mas, infelizmente, a ciência não tem sido ouvida. E nós estamos agora enfrentando uma realidade que a ciência previu há mais tempo e que não foram tomadas as medidas necessárias para que essa situação ou não acontecesse ou, no mínimo, paralisasse. E eu percebo que a maioria dos políticos não estão interessados no assunto. É fantástico. Eu, como ambientalista, assim, fico realmente assim, impressionada. Como é que pode as pessoas ignorarem uma situação que nós estamos vivendo e que mostra que pode piorar cada vez mais. Dalci, eu queria que você pudesse nos ajudar, inclusive, a gente colocar uma espécie de balizador, né? O que seria importante estar na pauta dos políticos nesse momento em que estamos discutindo, e que é uma oportunidade que nos parece de ouro, para falar sobre meio ambiente nas cidades? A gente deveria começar discutindo as coisas, primeiro, por admitir que existe uma emergência climática, admitir que a ciência vai ter que ser o norte para tudo isso. Se você pudesse nos ajudar, qual era um bom caminho para começar a colocar essa discussão bem feita nos planos de governo na boca dos políticos que estão neste ano? É um desafio muito grande, porque a gente não pode simplificar um problema que é complexo. Nós temos de lidar com diversas variáveis. Então, assim,
qualquer político vai falar que vai resolver isso em 1 ano, 2, não está falando a verdade, né? Mas assim, se eu fosse política, se eu fosse poder executivo, acho que a primeira coisa é você realmente listar e conhecer os problemas. Porque o conhecer significa que você vai poder determinar prioridades e o que pode ser feito. Então vamos pegar uma situação bem concreta, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem encostas. E a possibilidade delas deslizarem, ela continua sendo muito real. Então assim, é uma coisa concreta, que já deveria ter sido objeto de um projeto técnico, resolução. E uma coisa que a executiva nunca fez, que é ordenar o uso e a ocupação do solo, respeitando as áreas de risco. Concorda? Então, assim, tem a questão vamos pegar uma coisa que está acontecendo, os incêndios. Qual que é a contribuição da Prefeitura de Belo Horizonte tem dado até hoje para superar, para diminuir pelo menos os incêndios? A Estação Ecológica do Cercadinho é do município de Belo Horizonte. Parte do Parque Estadual da Serra do Ralamoço está dentro de Belo Horizonte. Quando você vai passar naquela avenida que liga ali a Bandeirantes até o Belvedere, à esquerda não tem a encosta da Serra do Curral. Toda ano a gente pede à prefeitura, manda roçar, porque o capim, ele é uma gasolina, e qualquer pessoa que jogar um cigarro ali, todo ano a Serra do Curral é queimada. Então as pessoas xingam a mineração. Nós também achamos que a Serra do Curral tem um valor histórico, cultural, ambiental muito maior do que qualquer lucro da mineração dele. Nós achamos que não sou contra a mineração não, tá, gente? Eu acho que tudo tem que ter seu limite de local principalmente. Então a Serra do Curral, realmente, para mim, ela não deveria ser objeto de preocupação. Mas não adianta só xingar a mineração e deixar o fogo consumir, deixar as invasões acontecerem. Precisa fazer meia-culpa, né? Então assim, acho que precisaria, assim, conhecer e partilhar o conhecimento com as pessoas da cidade. Inclusive para que elas se sintam responsáveis. Porque hoje as pesquisas falam que 90% das pessoas estão preocupadas com a questão ambiental. Mas qual que é o papel que elas fazem como cidadão? Né? Como cidadão, o primeiro ato que eu faço, aliás, é votar em pessoas que realmente tenham compromisso com a causa ambiental. E rastrear se as pessoas vão fazer isso mesmo. Então, assim, o problema é complexo, mas se ele for conhecido e for apontadas soluções e metas, quem falar, por exemplo, vai destruir a Lagoa da Pampulha em 4 anos está falando mentira. Porque o problema é muito maior do que as pessoas pensam. Mas pode ter um projeto para alguns anos, né? Exatamente, Thalita. Você pode falar, não, dentro de 30 anos nós vamos ter uma lagoa limpa. Razoável. Vamos por etapas. E essa discussão, há quantos anos ela se arrasta, né, Guilherme Dawes? Há quantos anos? E se tivesse tido um projeto lá atrás, na década de 80, de 90, né, pelo menos, a gente já teria hoje, em 2024, uma lagoa talvez apta, sim, à prática de esportes aquáticos, que pudesse ser muito mais do que um cartão postal apenas para Belo Horizonte, né, e que trouxesse alguns retornos. A senhora citou aí alguns pontos que fazem parte de Belo Horizonte. A gente tem um grande problema na região metropolitana de áreas que estão dentro de 2 municípios. A Tereza Cristina, que está pertinho da gente aqui, que é um local que alaga todos os anos e que é vítima, e que é um ponto de tragédias. Eu perdi um tio num alagamento na Tereza Cristina há alguns anos. Era uma noite de Natal e isso marcou muito a minha família, claro. Era um morador antigo da região e que morreu afogado numa enchente que teve. Mas aí fica essa discussão, é BH ou é Contagem? Quem precisa tomar a decisão para resolver de fato o problema da Tereza Cristina? E a gente vê várias áreas que estão aí na mesma situação. As cidades precisam, na sua opinião, sentarem e resolverem o problema em conjunto? Eu acho que assim, é crucial. O que você falou, você não precisa perguntar, você pode afirmar que é verdade. Nós não vamos resolver os problemas sem que um município converse com o outro. Inclusive porque está tudo conurbado, né? Praticamente hoje, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Nova Lima. Então a solução tem que ser buscada conjunta. A partir de diagnósticos, de projetos e de que os políticos vejam além dos anos que ele foi eleito. Esse que é o nosso problema. Porque, infelizmente, a nossa cultura é essa, né? Eu faço enquanto eu estou aqui, depois o que vem aqui necessariamente ele não vai fazer, não vai dar continuidade. E sabe o que é também? A gente nota assim que há um processo assim, de exclusão da sociedade, das discussões, das participações em conselho. Porque a democracia, para mim ainda, eu vejo como a maior forma ainda das sociedades. Eu não consigo ver outra melhor forma. Porque ela pressupõe o quê? Pressupõe a gestão das coisas públicas, a gestão dos recursos naturais
de forma conjunta, através dos conselhos. Você tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, você tem o Conselho de Cultura, você tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico no Estado. Mas assim, eu estou vendo cada vez mais assim, o Poder Executivo está se fechando. Você vê hoje, se falar com a CEMIG hoje, você não consegue. A CEMIG hoje não tem mais cara. Até uns 10 anos atrás, você ligava para a CEMIG, hoje você não adianta você ligar porque você não consegue mais falar com ninguém. O próprio Estado, hoje você cada vez vai se fechando e excluindo a sociedade. E eu não vejo outro caminho senão o compartilhamento da sociedade, do Executivo, do Legislativo e do Jurídico para resolver os problemas que nós enfrentamos. Uhum. Eu queria lhe perguntar, Dalci, do ponto de vista dessa dimensão que a senhora colocou muito bem sobre... há uma perspectiva de necessária discussão do ponto de vista do executivo, mas há também o componente do cidadão, né? Por vezes a cidade se torna permeável, ou os políticos só se tornam permeáveis a uma proposta ou a uma ideia, quando a população também cobra deles de alguma maneira ou passa a adotar algumas medidas, no caso do meio ambiente, mitigadoras. Mas tem sempre um componente, às vezes, que parece distanciado entre meio ambiente é uma coisa e tratar a economia é outra. E isso faz com que haja muita distância, às vezes, dos candidatos, das propostas que estão lá. Existe uma maneira de articular melhor isso para discutirmos o crescimento da economia juntamente com as mudanças urgentes e necessárias de meio ambiente na boca dos políticos? Olha, eu não vejo nenhum conflito, sabe? Inclusive porque muitas vezes ações ambientais, elas geram empregos, geram renda, né? Mas assim, pegando pelo princípio que você falou, a questão do cidadão, muito, na minha opinião, muito frágil ainda. Não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás, eu acho que eu estava chegando em Belo Horizonte, tinha uma campanha que a prefeitura fazia do Sujinho. Uhum. Era um personagem que eles criaram, assim, que falava com as pessoas que não podiam jogar lixo na rua. Só que depois tiraram o personagem do ar, porque disse que as crianças estavam gostando demais dele e estava dando problema. Eles ficaram... Isso, acabaram. Você não tem hoje digamos assim, uma ação de informação de massa que possa ajudar as pessoas a mudarem o comportamento. Falta pedagogia ambiental, Dalci, de alguma maneira? Eu acho nem diria pedagogia, eu acho que o Poder Executivo não faz isso. Uhum. E assim, é claro que nós cidadãos, por exemplo, ONGs como a ANDA e outras ONGs, têm o seu papel, mas nós delegamos ao Poder Executivo, ao município, ao Estado, à União, poderes para que eles administrem as coisas públicas. Então, assim, quem teria que fazer uma campanha dessa é o Poder Executivo. Mas não joga lixo, porque o lixo vai entupir o bueiro vai ficar... Aliás, vocês sabiam que Belo Horizonte foi colocado pela ONU entre as 7 cidades do Brasil que mais mandam lixo para o oceano? Olha. Ficamos impressionados. A ONU criou um programa de destinação, porque preocupado com a situação dos oceanos, por causa dos plásticos, e Belo Horizonte está entre as 7 cidades do Brasil que mais manda lixo para lá. Olha que coisa mais... Ninguém pensa nisso. Não, e todo mundo adora dizer, vou pra praia, vou fazer, mas não consegue ver uma relação do que faz no dia a dia com isso, né, Dalci? Aliás, essa colocação é muito importante. Acho que as pessoas não conseguem perceber o que o consumo dela, do serviço, de coisas, está ligado à questão ambiental. Então, quando você fala para uma pessoa assim, você sabe o que significa o ciclo de vida de um produto? Ninguém sabe disso. Não sabe. E não há informação. Porque, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que a papel da imprensa é extremamente importante, porque ela leva a informação. E a informação correta, ela é proporcionalmente boa à informação incorreta das pessoas. Então, quando as pessoas só mudam de comportamento, as pessoas são ajudadas a mudar de comportamento, que nem todo mundo muda, quando elas têm informações corretas. Se você não tem informação, é mais difícil ainda mudar o comportamento. Porque todo mundo está preocupado com o meio ambiente, mas quando você fala, o que você está fazendo pelo meio ambiente? Dentro do que você pode fazer? Não posso fazer, é muito trabalho. E são ações simples, né? A gente, ontem mesmo, voltando para casa, estava escutando no rádio, a Aline Diniz, que é a nossa gestora de cidades aqui, falando sobre a cidade de Uberaba, que já dá falta de água para os moradores. E a cidade, né, a companhia de lá, que não é a Copasa, fazendo um apelo à população e pedindo, gente, pelo amor de Deus, evitem lavar calçadas, evitem lavar vasilhas 5 vezes ao dia, evitem banhos muito longos, tá calor, a gente sabe, mas um banho por dia, né? Os clubes da cidade vão ser fechados. E aí a Aline falando, gente, ainda em 2024, a gente precisa pedir às pessoas para fazer essas ações básicas. Nós estamos numa seca, que interfere inclusive na produção de energia, as pessoas não sabem disso.
Nós vivemos aí, vai vir a temporada de chuva, as pessoas não pensam que o lixo que joga hoje vai entupir o bueiro e vai dar, né, uma enchente na cidade amanhã. Então, não existe essa educação. E a população, né? Não existe, infelizmente. A educação, nós ambientalistas, cada ano, a gente luta para preservar os parques, preservar a biodiversidade, preservar a água, mas a gente sabe que essa situação só vai mudar quando as pessoas mudarem a relação delas com o meio ambiente. As grandes cidades, principalmente, elas cortaram a relação. O ser humano hoje não se sente mais parte da natureza. E quando ele se colocou fora dela, a situação piorou mais ainda, porque ele não tem preocupação com as consequências dos atos que ele pratica. Então, assim, como é que você quer que uma pessoa mude o comportamento se ela não sabe que o garfo que ela usou para o almoço, ele foi feito com minério de ferro, ele passou pela siderurgia, ele gastou água, gastou energia, gastou combustível fóssil, então ele teve um garfo pequeno, tem o seu percentual de emissão de gás de efeito estufa. Aí você falou, eu ouvi esse dado, mas eu não me lembro, mas saiu um cálculo de quantas toneladas que nós já emitimos de gás de carbono com as queimadas que estão acontecendo no Brasil hoje. Então, assim, aí quantos... Você não encontra mais praticamente umidificadores do ar, daqui a pouco você não encontra mais ventilador, não encontra mais ar-condicionado. Subiu, né? É porque quanto o calor aumenta, nós consumimos mais energia, a energia ela causa impacto ambiental, você tem que construir barragens, você tem que barrar rios, ou você tem que queimar combustível fóssil. Então nós estamos nos autoalimentando de uma tragédia, que só pode ser rompida se houver algum ato realmente nesse sentido, que a sociedade participe. Dalci, do ponto de vista de uma comparação que eu queria lhe pedir sobre propostas no executivo e propostas no legislativo. O legislativo sempre parece ser mais permeável à pluralidade, mas eu não tenho exatamente certeza se a qualidade está vinculada na mesma proporção. Com a experiência e com os anos de trabalho que a ANDA tem, junto à sensibilização da sociedade de maneira geral, incluindo os políticos, a sua percepção é de que o caminho que pode ser mais exitoso passa por melhorar a qualidade das propostas legislativas ou melhorar a atuação do Poder Executivo? Eu acho que os dois. Eu vejo o mesmo nível de responsabilidade entre os dois, né? O Legislativo tem um papel super importante, papel político, papel técnico, mas infelizmente, você vê, agora, diante da tragédia que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, apesar de Portugal também estar em chamas e outros países, mas assim, agora que o Congresso está começando a discutir a possibilidade de alterar a lei de crimes ambientais e tornar queimar florestas, crimes hediondos, passar para 12 anos. Porque até agora nenhum incendiário foi punido pelo que fez. Agora vocês imaginem o desespero dos animais sendo queimados vivos pelo fogo. É uma coisa assim que deixa a gente quase sem dormir. Aqui em Minas Gerais tem o Parque Estadual Veredas do Peruaçu, que é um parque que fica quase na divisa com a Bahia. Por ele ser muito isolado, ele abrigava uma grande quantidade de biodiversidade. Se vocês vissem as fotos que o gerente nos mostrou dos animais mortos carbonizados, ele falou que tem uma anta com um filhotinho que passou em frente à sede do parque, puxando uma perna, os dois puxando perna, que provavelmente vão morrer de infecção. Então assim, essas coisas não fazem parte mais da nossa vida. E agora que o Congresso voltou no assunto, agora que o Congresso está discutindo isso. Mas, ao mesmo tempo, o Congresso está flexibilizando leis ambientais cada vez maiores. Discutiu até outro dia o Código Florestal de poder abrandá-lo, inclusive, né, Dal? É o que eles vêm fazendo. Recentemente, o que eles fizeram? Tiraram da lista de atividades que podem causar impacto ambiental o plantio de florestas industriais, que nós precisamos. Então, qualquer dúvida, né? Precisa equilibrar, né? Mas você tem que saber, isso causa impacto também. Qualquer atividade causa impacto. A nossa casa causa impacto quando a gente construi. Então assim, a flexibilização, quer dizer, é lógico que é bom que a penalidade seja aumentada. E só para lembrar, essa proposta de alterar a lei de crimes ambientais para ser mais punitiva, ela está há mais de 20 anos parada no Congresso. E agora, diante assim, da tragédia que eles estão se movendo. E o Executivo, o que nós temos observado, em alguns estados, vocês me permitam falar que eu acho que Minas também está nesse caminho, tem trilhado um caminho, na minha opinião, contrário que a gente deveria tentar. Nós estamos vendo uma flexibilização do licenciamento, um esvaziamento dos órgãos ambientais, um enfraquecimento dos conselhos, como esse Conselho Estadual de Política Ambiental, e uma exclusão da sociedade. Também não estou querendo dizer
que o licenciamento, por exemplo, não tem que ser mais ágil, tem que ser mais correto, mais rápido. Mas, assim, também, a solução também, você não é fazer o contrário, você não é dispensar de licenciamento em empreendimentos que podem causar realmente impactos, como, por exemplo, o licenciamento daquela mineradora ali na Terra do Curral. Toda a sociedade se manifestou contra, toda não, acho que a maior parte da sociedade se manifestou contra, e o Estado permitiu. Então, eu não sei se nós estamos vivendo, como dizia aquele autor do Ponto de Mutação, no livro, ele fala que todas as sociedades humanas, elas começaram, foram lá no alto, depois elas começaram a descer e desapareceram. O que será que nos espera se a nossa sociedade está se ela estiver no caminho, se ela estiver descendo para desaparecer? Porque ontem o professor Carlos Nobre, que é pesquisador, dos mais respeitados no mundo, falou assim, que ele está vendo já, infelizmente, um ponto de não volta. Se a gente não começar agora correndo para paralisar essa situação. Sim. E a gente já tem um dado triste para Belo Horizonte, né? Que é o estado com maior pontos de queimada já, de queimadas. Entre os três. Thalita saiu ontem à noite. Entre os três mais pontos de queimada. Impressionante. Mais fogo. E muito triste, né? E a gente pensa numa situação que Guilherme e eu temos filhos pequenos. O que será, né? E aí, Dalcio, eu queria aproveitar, porque a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa no podcast, para arrematar um pouco na sua percepção, e eu quero uma percepção mais dilatada, de longo prazo, da existência da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. O quanto e se nós evoluímos na discussão ambiental, desde lá dos anos 70, do início dos anos 80, quando a associação passou a se tornar mais robusta, participar do debate público, os políticos passaram a sairmos de uma ditadura para passar para discussões mais democráticas. Assim, quando a Dalcy Ricas, que está conosco na vida pública e nesse debate há tantos anos, olha para o todo, de alguma maneira nós temos de ter um olhar positivo para o que conseguimos conquistar, ou nós estamos de fato no ponto de não retorno, agora é um momento sui generis e que precisa de uma ação muito diferente? Eu acho que agora é o momento, sabe? Um momento que precisa realmente de uma virada. Ou nós fazemos agora, ou como diz o professor Carlos Nobre, nós vamos chegar cada vez mais perto do ponto de não volta. E isso não entra na emoção das pessoas. Vamos pegar um dos pontos que já era previsto pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. A elevação do nível dos oceanos. Ontem passou uma matéria na televisão mostrando uma cidade no Rio de Janeiro, perto de Campos, que já perdeu boa parte da cidade que o mar já invadiu. Então, imagine, os ouvintes, o mar se elevando os níveis e atingindo o litoral, destruindo as casas, as cidades. Essas pessoas terão que ir para algum lugar. Elas vão caminhar para dentro do continente. Imagine o caos social e econômico que você vê no seu próprio país, milhões de pessoas migrando do litoral para dentro. O impacto que isso vai causar, o impacto ambiental, o impacto social, o impacto econômico. Então, até só para as pessoas poderem imaginar o que pode acontecer. E outra coisa também, que também essa semana passada saiu outro artigo, assim, mostrando que a região sudeste onde nós vivemos, ela pode se tornar inabitável se continuar essa situação. Que as populações humanas, eu estou muito pessimista, mas eu não tenho uma visão catastrófica, não. Eu não acho que o ser humano vai ser varrido do planeta, não. Sim. Eu acho que nós vamos ver muita tragédia ainda. Muita tragédia relacionada ao meio ambiente, né? E muitas vezes as pessoas, haverá muitas mortes, por exemplo, as pessoas nem vão perceber que elas estão morrendo por causa da destruição do planeta. Aí esse artigo falou que os seres humanos migrarão para as áreas que hoje são as mais frias, que estão perdendo, por exemplo, os Alpes, sabe? Porque a boa parte do mundo vai ficar inabitável por causa do calor e da falta de água. Quero agradecer muitíssimo a Dalcy Ricas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Dalcy, foi ótimo tê-la aqui para a gente discutir esta pauta. Ela está muito candente, ela está muito colocada no nosso dia a dia. Uma pena que ainda não ocupa o espaço devido na boca dos políticos, né? Nos planos de governo, nas propostas. Há candidatos, evidentemente, que estão fazendo menções, mas ainda a gente está aquele processo de olhar para a realidade e olhar para a teoria, e ainda haver uma distância muito grande. Mas obrigado por contribuir com a gente aqui na FM O Tempo. Acho que a gente espera dar para o nosso ouvinte essa possibilidade, que ele também se imbua dessa necessidade de que a gente coloque essa discussão mais qualificada no debate. Se você me permite, eu vou fazer um apelo a quem vai nos ouvir. Por favor. Faça a sua parte.
por exemplo, tente pelo menos eleger vereadores que tenham preocupação com a questão ambiental em Belo Horizonte, que possa abrir um espaço de discussão e buscar soluções para o que nós estamos vivendo aqui, porque Belo Horizonte precisa se preparar urgentemente para problemas maiores de enchentes, como você falou, e outros, a fumaça, por exemplo. Pensem que o gasto que nós temos com saúde pública, pela quantidade de pessoas internadas por causa da política, a indústria farmacêutica adorou, é claro, né, gente? Então o que eu peço aos ouvintes, por favor, veja o que você pode fazer a sua parte, o seu papel para mudar essa situação. Thalita, obrigado mais uma vez pelo podcast aqui conosco. E você, nosso ouvinte, que esteve conosco em mais uma edição do nosso Tempo de Eleições, eu lembro sempre, segundas e quartas-feiras a gente está trazendo aqui temas para serem discutidos sobre as eleições municipais, sobre esse momento tão emblemático e importante para você qualificar melhor a quantidade de informações e a disponibilidade que tem para exercer o seu voto. Então o Tempo de Eleições está aqui sempre segundas e quartas, está disponível no youtube.com/otempo, no tocador de podcast principal que você quiser, no seu tocador de música. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana. Tchau, tchau.